Irmãos, olá, tudo bem? Como estão vocês? Eu espero que a graça e a glória de Deus esteja transbordando em suas vidas e que o nome de Jesus Cristo seja vivo e fruto de uma busca intensiva da sua pessoa. Eu queria agradecer a todos que acompanharam os vídeos do estudo bíblico sobre oração. Deus responde nossas orações e teve 7 vídeos no final. E eu tenho certeza que todos esses vídeos são para a honra e a glória do Senhor. E que se você buscar entender o que foi dito lá, com certeza o seu relacionamento com Deus vai mudar, vai melhorar. Porque o que eu faço não é para mim e não é por mim. Não são minhas palavras, não são minhas promessas, são do Senhor. E por isso que a honra e a glória é dele. Irmãos, eu também queria dizer a vocês que o trabalho aqui está começando a dar uma mudada. Vocês podem ver que agora eu tenho 2 ângulos de câmera. Olha que legal. Tenho a câmera 2 e a câmera 1. O intuito não era usar essas 2 câmeras para gravar eu sozinho. Uma câmera só resolve. Mas eu tenho 2, agora eu quero usar. E aí? Legal, né? Esse trabalho vai melhorar muito ainda. Tem muita coisa para ser feita, tá só no começo. Tem que melhorar a questão das paredes aqui, a reverberação do som no microfone, que dá para sentir, dá para ouvir o estralado, né? Tem que melhorar a questão da iluminação, que eu tô com 3 pontos de luz, mas são improvisados. Então, isso vai mudar, isso vai melhorar, porque Deus vai suprir essas necessidades, porque o que eu faço é para a honra e a glória do Senhor. No Filipenses 4:19 diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então eu creio que as minhas necessidades para esse trabalho serão supridas no Senhor. Porque eu descobri que, por exemplo, a gente fez aquele estudo lá, são 7 vídeos, não é fácil gravar, não é fácil editar. E não é fácil postar e divulgar essas coisas. E depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu percebi que não é fácil e também não é tão barato, né? Um microfone, uma câmera boa, assim. São investimentos. Ó, agora eu tenho retorno, né? Então, essa é para isso que eu comecei esse trabalho e esse é o único intuito desse trabalho. Beleza? Nesse texto que acabamos de ler, de Filipenses 4, Paulo dá essa promessa aos filipenses somente depois de enfatizar a eles que tinha achado a graça do Senhor suficiente em tempos bons e ruins, em tempos de fartura e em tempos de necessidade. Então, nós precisamos da graça de Deus, da glória de Deus, não somente para pedir e suprir, mas também para agradecer da graça e da glória por tudo aquilo que Deus nos fez, né? Suprir está relacionado com a ação de garantir determinadas necessidades, o meu alimento, minhas roupas, meu trabalho, ou seja, ocupar e garantir alguma coisa que estava em falta. Deus vai fazer as suas necessidades ser supridas se você buscar e priorizar o seu reino, porque buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Filipenses, ainda no versículo 4, no versículos 12 e 13, diz assim: sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Então agora você vê quantas pessoas têm tatuado essa frase, mas não entende o motivo do contexto dela. O contexto dela é que nós sabemos viver gratos a Deus, passando necessidade ou tendo fartura. E é por isso que tudo posso naquele que me fortalece.
Mas isso é algo que vem com a busca, mas a busca só tem um detalhe. A busca começa pelo ouvir. Um dia eu estava em casa, lá em situações meio depressivas, drogado, alcoolizado, né? É que faz tanto tempo que quando eu conto a minha história, parece que eu tô contando a história de outra pessoa. Porque são muitos anos, são 18 anos, né? De libertação. E eu conheci a verdade me libertou. E a minha história de vida tem pobreza, tem miséria, tem doença, tem medo, tem droga, tem álcool, vida louca, né? No meu tempo era diferente, vida louca. Mas foi ouvindo a palavra que eu mudei e eu me transformei e eu sou o homem que sou hoje, né? Porque no livro de Romanos diz assim, capítulo 10, versículo 14 e 15. No entanto, como invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouvirão falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são os maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, alguém chegou para mim um dia e o seu nome foi Celso Ribeiro de Souza. Ele veio e me apresentou as boas novas. Eu aprendi as boas novas e depois eu abandonei as boas novas. E depois outro homem me trouxe para o caminho das boas novas e o seu nome era Milton Ribeiro. Eles, ambos pastores da Igreja Avivamento Bíblico, onde eu me converti em 2006. E desde 2011 eu estou caminhando, buscando a palavra de Deus. Eu ouvi porque alguém foi lá e falou. Então, esse texto que a gente está lendo aqui, ele tem uma série de questionamentos. Como que vai invocar se não crer? Como vai crer se não ouviram? E como vão ouvir se ninguém fala? E como vai falar se não for enviado? E esse é o que eu estou fazendo agora. É uma série de questionamentos retóricos que se resumem em apenas uma pergunta. Qual é a mensagem? A mensagem é o Evangelho. É o Evangelho. 1 Coríntios 15, do 1 ao 5, diz assim: Irmãos, lembra-vos do Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12. Irmãos, então nós vemos aqui um detalhe muito interessante. Lembro-vos do Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e estáis firmes. Então, o Evangelho é algo que se prega, é algo que se leva, mas também é algo que você recebe, para depois você ficar firme. Então, a ordem é essa. Você ouve, você recebe e você fica firme. Mas como você vai ficar firme se você não tem ninguém falando? Eu tô aqui falando. Então, esse é o intuito do canal, para falar do Evangelho, para que você ouça, para que você receba, para que você fique firme. Por meio dele também sois salvo, porque é por meio dele que vem a salvação. Eu sou um homem morto pregando para homens e mulheres a caminho da morte. Eu sou um pecador que está pregando para pecadores. Eu sou apenas um pregador do Evangelho da salvação. Eu não sou melhor do que ninguém, nem quero ser e nem vou ser, pois todos precisam ouvir e conhecer esse Evangelho. Todos somos iguais diante de Deus. Meu único objetivo é pregar que existe um caminho, uma verdade e uma vida. E ninguém se aproxima do Pai, a saber Deus, se não for por Ele. 1 Timóteo
2, versículo 5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o homem. Então, irmãos, nós vemos que a palavra de Deus é viva, é eficaz, a palavra de Deus é verdadeira e ela é a fonte, ela é o alimento, ela é a água, ela é a luz que ilumina nossos caminhos. Eu estou preparando um estudo sobre Bíblia, para que nós possamos entender por que que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. E mesmo que tentem, não vão mudar. Pois ai daquele que mudar um tio ou um jota dessa palavra, ela não vai mudar. E o único caminho, a única verdade, a única vida, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Ele anunciou o Evangelho e eu estou anunciando o que Jesus anunciou. Não estou anunciando coisas novas, pois já foi feito. Eu estou apenas transmitindo, pois eu ouvi, eu recebi e agora ela faz parte de minha vida. É necessário que se fale do Evangelho. É necessário que se... Oh. Ih, irmão, perdi o texto aqui. Peraí. É necessário que se fale do Evangelho. Romanos 10, 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir a palavra, as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então você está vendo como é interessante você ouvir? Você tem que ouvir aquilo que está sendo dito. E se você não confia em mim, procure alguém que você confie, procure um evangelho verdadeiro, mas aquele que não distorce a Bíblia. Que tem muitos falsos evangelhos sendo pregados, muitas palavras sendo distorcidas em nome do politicamente correto. Mas ouça a palavra de Deus, a Bíblia, a saber, a Bíblia. Porque, como consequência, a fé vem pelo ouvir. E ouvir as boas novas do Evangelho, que vem pela palavra de Cristo. E é isso que eu venho fazendo até você. Porque é através da fé que eu tenho a convicção de que eu vou receber o que eu espero. E é a certeza de que aquilo que eu não posso ver está comigo. E que eu posso sentir que é o Espírito Santo. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Então, a fé é crer, acreditar, se entregar, se dedicar e trazer a palavra de Deus. Quando eu abri meu coração para ouvir essa palavra de Deus, o meu coração se tornou um terreno fértil para essa semente. O que eu ouvi não foi mais tomado de mim por Satanás, não foi mais tirado. Quando eu abri meu coração, essa palavra não durou pouco tempo, porque meu coração não era mais rochoso. Ele era maleável. Deus tirou meu coração de pedra e colocou um coração de carne. E a sua palavra criou raízes. Então, Satanás não pode mais roubar de mim essa palavra. Vocês podem tirar minha Bíblia, mas a palavra que está no meu coração, não. Os problemas e as dificuldades não me fizeram desistir pelo desânimo e as palavras. Não foram mais sufocadas pelas dificuldades e as preocupações. No livro de João 6,68 diz assim: mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Para quem eu irei? Se somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. E isso é a mensagem de hoje, é a palavra de hoje, é algo rápido, porque eu quero deixar um convite para vocês. Olha, é eu. Bonita arte feita pelo irmão Diego. Esse sábado eu vou estar às 7h30 na Igreja Avivamento Bíblico, Rua José Bonifácio 410, Santa Isabel do Ivaí, Paraná. Para você entender melhor onde fica a igreja, a estrada que vem de Loanda, na rua de cima.
Você chegou de Loanda, pode virar à esquerda, direita e reto, perto da AGEP. Eu estarei lá e, para mim, esse culto tem um nome, se chama De Volta ao Berço, porque é nessa igreja que eu me converti, é nessa igreja que eu aceitei Jesus e eu vou levar uma palavra agora, é uma palavra de bênção. Já está quase pronto, tá? Pastor tem um pouco de paciência comigo, o Diego tem um pouco de paciência comigo. É algo muito emocionante, muito marcante e eu vejo que é um marco na minha vida. Não existe coincidência, existe providência. No momento que eu comecei a fazer esse trabalho virtual de pregar a palavra, que foi uma indução do Espírito Santo a ser feito, eu recebo esse convite para a igreja em que eu nasci. Então, eu creio que seja para a honra e glória do Senhor. A palavra que eu vou pregar é o Evangelho. Eu vou falar do Evangelho, eu vou falar de Cristo e eu vou falar somente da verdade. Então eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Mais uma vez, tem 2 câmeras agora. Sábado eu estarei em São Isabel. Agradeço a todos aqueles que estão acompanhando o meu trabalho e muito obrigado pelos elogios, mas a honra e a glória de Deus. Então fiquem com Deus, Deus os abençoe e seja firme, seja fiel e ouça a palavra de Deus. Amém?